você está? Seja bem-vindo aqui ao nosso Drop CCA e nós ainda estamos falando em cima do Sermão do Monte, né? E hoje nós vamos falar sobre como jejuar, tá? Então, que lugar ocupa em nossa vida cristã o jejum? E vamos olhar para o Sermão do Monte e ver essa questão do jejum. Qual é o papel do jejum na vida do cristão? Trata-se de uma prática ensinada no Antigo Testamento e, de acordo com a lei de Moisés, os israelitas tinham recebido a ordem de jejuar uma vez por ano, o que era um estatuto obrigatório para toda a nação e para aquele povo para sempre. Então, um estatuto perpétuo. Depois, eles acrescentaram outros jejuns. E ao chegarmos aos dias, do Novo Testamento, descobrimos que os fariseus costumavam jejuar 2 vezes por semana. A tendência de certas pessoas religiosas sempre será de ir além daquilo que está escrito na Bíblia. E essa era a posição dos fariseus, Vão além daquilo que Deus falou, Coloca uma carga muito pesada sobre as pessoas que elas nem conseguem carregar. Qual é o ensino do Senhor Jesus, a maior autoridade para a nossa vida, para a igreja, como um todo na terra? Jesus nunca ensinou diretamente sobre o jejum, mas sim indiretamente. Em Mateus 9, 14 e 15 nós lemos: então os discípulos de João Batista, vieram perguntar a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Veja, nesse trecho nós temos aqui o ensino implícito, sobre o jejum. Jesus nunca proibiu o jejum. E em Mateus 6, versículos 16 a 18, nós lemos: quando jejuarem, então quando está prevendo que se vá jejuar, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena, total, completa recompensa. Eu digo verdadeiramente. Então, Jesus está afirmando categoricamente que se havia alguma recompensa para receber, pelo fato de quererem se mostrar aos homens, então eles já receberam o que eles deveriam receber. Então, Jesus aconselha: ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai, que vê em secreto, e ele então vai te recompensar. Okay? Então a recompensa vem de Deus, não dos homens. Quem procura a recompensa, elogios e reconhecimento dos homens, já receberam aquilo que deveriam receber. Do Pai não receberão mais nada. Jesus jejuou por 40 dias quando estava no deserto e foi tentado aí por Satanás.
Os apóstolos também praticavam o jejum. A igreja em Antioquia, ao enviar Paulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária, só o fizeram depois de um período de oração e jejum. De fato, em qualquer ocasião importante, quando confrontado, né, por alguma decisão difícil, vital, a igreja primitiva sempre se entregava à prática da oração e do jejum. O jejum é reconhecido como prática correta e valiosa. Servos e servas de Deus em todas as épocas da igreja e em todos os lugares têm praticado o jejum. O jejum é a abstinência de alimentos com propósitos espirituais, não de dieta. O propósito aqui tem que ser espiritual. O jejum é praticado com finalidade especial. Tem que haver um motivo para jejuar. Na verdade, quando você vai entrar em jejum, você diz a Deus: Senhor, eu estou entrando nesse período de jejum e aí você diz o motivo do seu jejum. Aí, quando a pessoa quer ter um período mais intenso de oração, de meditação, ou busca, né, do Senhor para receber uma direção, nesses momentos e por esses motivos, geralmente os cristãos jejuam. O jejum, ele também traz benefício físico, quando realizado de modo adequado. Um dos seus resultados é uma maior percepção mental, né? Uma maior clareza no entendimento. Veja, eu já fiz jejuns prolongados e o mais prolongado foi de 21 dias, só com líquido, só com água. Então, veja, havia um propósito específico para que eu entrasse nesse jejum de 21 dias. E quando eu estava jejuando, nos primeiros 5 dias, foi um período difícil de desintoxicação. Primeiro, o organismo vai liberar todas as toxinas que estão no seu corpo. E aí dá dor de cabeça, mal-estar, sonolência, enfim, uma série de sintomas. Mas depois desse período, eu pelo menos percebi que aí sumiu tudo aquilo, eu tinha um bem-estar normal, mas para o final fui perdendo a força física, né, para ficar em pé, para me locomover, mas não sentia fome, dor de fome, nada disso. E a mente, ela fica muito mais ágil nesse período para apreender, perceber, receber aí coisas que normalmente as toxinas não nos deixam perceber. Essa que é a verdade. O jejum é praticado quando alguém se sente impelido a isso por razões espirituais. E ele não deve ser uma imposição. Não devemos também jejuar mecanicamente. Por exemplo, toda quinta-feira é o meu dia de jejum. É uma obrigação. Não, o jejum ele deve ser praticado, né, quando você se sente impelido pelo Espírito Santo para jejuar. Ou quando nós estamos tão entregues, né, a oração e meditação que nós nem queremos comer, esquecemos da comida. Devemos praticá-lo o tempo todo e não apenas em períodos pré-fixados,
quando vier um apelo, né, do Espírito para você jejuar, então jejue. Devo jejuar quando sinto uma necessidade de uma total concentração do meu ser em Deus e na minha adoração. Sempre tendo um motivo para jejuar. Quando jejuamos, não devemos chamar a atenção das pessoas para nós. Não devemos provocar exclamações do tipo, oh, como ela é espiritual, ou como ele se sacrifica por Deus. Não, esses elogios não nos interessam, ignore-os, porque você não deve chamar a atenção das pessoas, né, para esse jejum. O que o nosso Senhor Jesus quis dizer é o seguinte: quando você jejuar, faça-o de maneira natural. O princípio revelado por Jesus é o seguinte: esqueça-se inteiramente das outras pessoas. Então, o erro aqui mais grave é essa preocupação com a opinião alheia, né? Não devemos nos importar com a impressão que estivermos dando aos outros. Simplesmente esqueça-se de você mesmo e dedique-se inteiramente àquele motivo, àquela busca que você se propôs, ok? E foi impelido, né, pelo Espírito Santo. Que nossa preocupação seja somente com Deus e sobre como podemos agradá-lo em tudo. Preocupemo-nos exclusivamente com sua honra e glória. Tudo o que nós fazemos deve dar glórias a Deus. Esse cristão saberá, então, como deve comer, como deve beber, como deve vestir-se, como deve jejuar, como deve dar esmola, como deve orar, entende? E tudo deve fazer para a glória de Deus. E damos graças a Deus porque a recompensa desse cristão está garantida, assegurada, além de ser poderosa. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. A única coisa que importa é que nossa relação com Deus esteja correta e que o nosso objetivo seja agradar ao Senhor. Se essa for a nossa preocupação, então podemos deixar todo o resto aos seus cuidados. Receberemos a recompensa, mas ela virá de Deus, né? E Deus nunca falha naquilo que Ele promete. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você seja aí despertado para uma busca tão intensa com Deus, que você possa jejuar e jejuar para se encontrar com Ele, para alcançar aquilo que você se propôs a alcançar. Que Deus te abençoe.